Uma larva de tênia estava vivendo dentro de um cisto na sua cabeça há quase 10 anos. Ah, que nojo, cara. Nita provavelmente comeu a larva quando era menor em algum alimento contaminado, então ela se dirigiu ao cérebro e começou a crescer lá. O cisto ficou tão grande que pesava quase 700 gramas. Era quase do tamanho do próprio cérebro dela. Sério, que coisa horrível. Os médicos ficaram espantados. O crescimento gigante poderia ter rompido a qualquer momento e terminado com a vida dela na hora. Mas por algum milagre isso não aconteceu. Como estava tão perto do cérebro, causou uma série de problemas que resultaram nessa paralisia. Havia apenas uma solução: cirurgia. Incrivelmente, após uma operação de 2 horas e meia, o cisto foi removido intacto e Nita sobreviveu. 2 semanas depois, todos os sintomas tinham desaparecido. Impressionante. Nita agora é uma garota comum aproveitando a vida ao máximo. Uma larva de tênia estava vivendo dentro de um cisto na sua cabeça há quase 10 anos. Ah, que nojo, cara. Nita provavelmente comeu a larva quando era menor em algum alimento contaminado, então ela se dirigiu ao cérebro e começou a crescer lá. O cisto ficou tão grande que pesava quase 700 gramas. Era quase do tamanho do próprio cérebro dela. Sério, que coisa horrível. Os médicos ficaram espantados. O crescimento gigante poderia ter rompido a qualquer momento e terminado com a vida dela na hora. Mas por algum milagre isso não aconteceu. Como estava tão perto do cérebro, causou uma série de problemas que resultaram nessa paralisia. Havia apenas uma solução: cirurgia. Incrivelmente, após uma operação de 2 horas e meia, o cisto foi removido intacto e Nita sobreviveu. 2 semanas depois, todos os sintomas tinham desaparecido. Impressionante. Nita agora é uma garota comum aproveitando a vida ao máximo. Uma larva de tênia estava vivendo dentro de um cisto na sua cabeça há quase 10 anos. Ah, que nojo, cara. Nita provavelmente comeu a larva quando era menor em algum alimento contaminado, então ela se dirigiu ao cérebro e começou a crescer lá. O cisto ficou tão grande que pesava quase 700 gramas. Era quase do tamanho do próprio cérebro dela. Sério, que coisa horrível. Os médicos ficaram espantados. O crescimento gigante poderia ter rompido a qualquer momento e terminado com a vida dela na hora. Mas por algum milagre isso não aconteceu. Como estava tão perto do cérebro, causou uma série de problemas que resultaram nessa paralisia. Havia apenas uma solução: cirurgia. Incrivelmente, após uma operação de 2 horas e meia, o cisto foi removido intacto e Nita sobreviveu. 2 semanas depois, todos os sintomas tinham desaparecido. Impressionante. Nita agora é uma garota comum aproveitando a vida ao máximo. Uma larva de tênia estava vivendo dentro de um cisto na sua cabeça há quase 10 anos. Ah, que nojo, cara. Nita provavelmente comeu a larva quando era menor em algum alimento contaminado, então ela se dirigiu ao cérebro e começou a crescer lá. O cisto ficou tão grande que pesava quase 700 gramas. Era quase do tamanho do próprio cérebro dela. Sério, que coisa horrível. Os médicos ficaram espantados. O crescimento gigante poderia ter rompido